Saber como é que você vê essa galera que às vezes faz um uso excessivo de suplementos ou até mesmo de outras substâncias anabolizantes e etc. para poder acelerar na conquista aí de resultados? Cara, acho que foge da base da pirâmide, assim, foge do que justamente isso que o CrossFit quer, que quer desenhar essa linha com relação à pró-saúde. Eu acho que a pessoa começa a fugir completamente daquilo que realmente é. E uma hora a conta vai chegar, cara. Uma hora. Eu vou dar alguns exemplos curtos, assim. O uso de hormônio. Se você for pegar hoje, pegar na literatura, qualquer trabalho de respeito, qualquer trabalho que você pegue ele para analisar da forma mais técnica possível e mostre algumas associações com câncer, que era no passado, você vai ter câncer, você está fazendo uso de hormônio. A gente não consegue se embasar hoje em trabalhos realmente com volume muito grande para falar esse tipo de associação. Até porque hoje, se a gente for pegar aí há 10 anos atrás, a galera usava hormônio, cara, usava sim. Pegava de um amigo que estava usando, então aquele personal que vendia e, cara, tomava a moda cacete. Hoje em dia, isso é muito mais controlado para fazer uso. Eu não uso e não apoio. Eu acho que para quem de repente busca resultado maior e queira fazer desde que controlado, dosado, acompanhado por um médico, isso diminui o risco de qualquer tipo de problema. O que não pode é virar uso indiscriminado. O que não pode é o cara que chegou hoje, tem 3, 4 meses de CrossFit, agarrou a certa quantidade de peso e querer botar no hormônio todas as esperanças de melhorar. Não adianta o cara tomar 2 litros de testosterona e não treinar. O que vai fazer um cara ser bom e ser um bom atleta é o hormônio, a rotina do treino. E às vezes assim, a gente nem precisa tão além, assim, assim, em relação ao hormônio, mas até mesmo suplementos como estimulantes ou pré-treino, que as pessoas fazem o uso sem ter um acompanhamento nutricional, médico, enfim, isso é muito comum também, né? Usar porque o outro usa. O outro usa. Cara, aquele colega me indicou porque para ele serviu, para ele foi bom, cara, nem sempre, tá? Tem que ver qual que é a dosagem, tem que ver a sua sensibilidade àquele tipo de suplemento. Se ele realmente é um suplemento adequado para você, porque ele vai ter efeito colateral. Não existe nenhum tipo de medicamento que não tenha o menor risco ou o menor efeito colateral possível. Todos eles têm, alguns em menor quantidade, outros em maior quantidade. Então você não pegar um tipo de medicação, seja um suplemento como o whey protein da vida, ou seja um pré-treino, uma cafeína, enfim, uma beta-alanina, tem que ser prescrito para você. Não adianta você, porque o colega está fazendo uso e deu certo e ele fala que é bom, você vai lá e compra e faz uso porque fez bem no colega. Então isso para você, de repente você tem uma baita sensibilidade que o colega não tem, você toma e desmaia aqui. Ou então de repente você tem uma alteração cardíaca, não sabe, aquele pré-treino te taquicardiza e poxa, você tem um problema cardiovascular agudo assim no meio do treino. Ou então você pode ter alguma coisa cerebral. Então, cara, galera, opinião de médico, tá? Escuta. Bom senso, cara. Se a gente for botar na balança, o que pesa vai ser sempre o bom senso. Sempre, cara. Procurar um colega, não para não fazer uso, independente se for hormônio, se for pré-treino, qualquer suplemento, é whey. Por mais básico que você acha que o whey protein seja para você, você tem que saber qual é o melhor whey, qual é a quantidade para você, quantas vezes você vai fazer uso por dia. Cara, tem que ter uma orientação. Não estou falando necessariamente de um médico nesse sentido, de um nutricionista, de um nutrólogo, de um endócrino, enfim, de pelo menos uma equipe multidisciplinar que te apoie nisso. E se você tem alguma história, principalmente de doença cardiovascular, e nunca fez exame e não sabe, cara, eu aconselho muito. Se você vai começar um esporte, principalmente esporte igual ao nosso, de alta performance, faça um exame cardiovascular, faça um exame básico de sangue. Porque talvez você entre aqui e não sabe, a gente já viu jogador de futebol apagar e morrer em campo com 30 e poucos anos. Então assim, porque não sabia que tinha uma alteração cardíaca. Acontece em 1 milhão? Não é tanto, mas acontece. Mas esse 1 pode ser você. Se for você, esse 1 vai pesar mais do que 1 milhão que não teve. Então assim, eu aconselho muito, se você vai começar, se não tiver história familiar nenhuma, eu já acho interessante você fazer, uma geralzona mesmo. E se você tem uma história cardiovascular importante, de infarto na família, do coração grande, cardiomegalia, enfim, mais um motivo ainda para você fazer, senão você pode descobrir de uma maneira bem ruim.